Boa tarde, bom dia, boa madrugada, seja a hora que for que você esteja me assistindo aí no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eric Moura, sou professor de História, também sou bacharel em Arqueologia. Já fiz alguns vídeos sobre história, sobre arqueologia, né, falando algumas experiências pessoais e como também vídeos lúdicos, né, sobre questões da minha área, né, entre outros assuntos. E hoje eu vou falar algo que o brasileiro é apaixonado, que é futebol, né? E o que eu vou falar é de um momento histórico do futebol brasileiro, já que eu sou professor de história, e futebol faz parte da cultura do brasileiro. E o que eu vou falar é de um campeonato histórico que rola até hoje. Pois é, esse campeonato rola há mais de 30 anos e tem uma polêmica de dizer quem é o campeão, se é Flamengo ou o Sport. Vou falar sobre isso aqui, ó. 1987, o campeonato que não tem fim. Bem, eu acho que você já sabe nas minhas redes sociais que eu sou torcedor do Sport, né? Eu já fui bem mais fanático pelo Sport, né? Meu fanatismo diminuiu por motivos pessoais, né? Mas isso não vem ao caso, mas ainda continuo torcendo pelo Sport, acompanho alguns jogos, né? Eu evito ir aos estádios, infelizmente, devido à violência que está bastante. Você, pelo fato de usar uma camisa de um time, você pode ser agredido. Então a violência afasta os verdadeiros torcedores de futebol. Tem outros motivos particulares, né? Mas ainda continuo, lógico, acompanhando o Esporte Clube do Recife. Não estou usando camisa, né? Porque minha camisa está suja. Eu decidi fazer logo esse vídeo, não quis esperar logo. Então, esse vídeo é falando sobre esse livro aqui e o campeonato de 87, o mais polêmico que existe aqui no Brasil. E esse livro aqui, onde tem o capitão Estevão segurando a taça de 87, foi escrito por André Galindo e Cássio Zirpoli, que tem um título, né, de fato, de direito e de cabeça. Esse de cabeça remete ao gol de Marco Antônio na final contra o Guarani. André Galindo, acho que vocês conhecem, que foi da Globo Recife, hoje em dia está se não me engano, no Rio de Janeiro, e também o famoso aqui Cássio Zirpoli, que trabalha no Diário de Pernambuco e tem um blog excelente sobre futebol nordestino, futebol aqui de Pernambuco, curiosidades sobre futebol. Então, Cássio Zirpoli, eu recomendo o blog dele, que é muito bom. E André Galindo também é um excelente jornalista, também fantástico. Esses dois produziram esse livro muito bom, que fala sobre o título de 87, uma leitura maravilhosa, uma leitura leve, uma leitura que prende você, não é uma leitura truncada, bem narrativa, bem legal de se ler. Você dá vontade de ler ele todo em um dia. E principalmente o torcedor do esporte, né, que defende esse título com unhas e dentes, vai gostar mais ainda. Mas enfim, esse título é polêmico porque Flamengo deixa campeão, o Sport deixa campeão. E assim, esse vídeo, além de comentar um pouco sobre esse maravilhoso livro aqui, né, lógico, para mim o campeão é o Sport, né? Mas eu vou assim, deixar um pouquinho o clubismo de lado e mostrar, até mesmo deixando o clubismo de lado, mostrar fatos que o Sport é o único campeão de 87. Vamos lá. Eu vou começar falando, nem é de 87 sim, vou falar de 86, porque essa confusão toda começa em 86. A CBF estava em enorme crise, né? Então ela decidiu que não tinha mais condições de fazer um campeonato, né? Estava em crise e tal. Então, os 12 ditos grandes, né, que para mim, entre aspas, porque tem alguns clubes desses ditos 12 grandes que só são grandes devido ao CEP. Por exemplo, eu acho o Botafogo menor do que o Atlético Paranaense. Por exemplo, para mim o Botafogo está no mesmo patamar de Bahia, Sport e Coritiba e Vitória. Para mim é isso. Mas enfim, isso não vem ao caso.
Então, o Clube dos 13, formado por esses 12 dito grandes, que é do Sul e Sudeste, mais o Bahia, decidiram fazer um campeonato deles mesmos, né? Eles iam organizar e decidiram que seriam 16 clubes e convidaram 3 clubes, que foi o Santa Cruz, que foi o campeão estadual de 87, se não me engano, o Goiás e o Coritiba foram convidados para disputar esse campeonato. Mas aí que começa o problema. Em 86, o Guarani, que os Enzos, o seu fundo falou isso, os Enzos, os Nutellas, o Guarani é um time pequeno, mas o Guarani naquela época era um time muito forte. O Guarani é o único time do interior do Brasil, ou seja, do interior lá de São Paulo, que tem o título da primeira divisão. O Guarani foi campeão brasileiro em 78. E o Guarani em 86 foi vice-campeão brasileiro, sendo derrotado pelo São Paulo. Inclusive perdeu nos pênaltis o Guarani. E quando teve em 87 essa formulação a esses clubes, o Guarani queria se inserir. E o Clube dos 13, principalmente o seu Márcio Braga, que na época era presidente do Flamengo, estou me baseando nesse livro aqui, estou me baseando. Se não me engano, foi o Márcio Braga que falou que o Guarani não poderia entrar nesse campeonato porque não tinha muita torcida, não ia atrair patrocínio, né? E deu as justificativas dele lá, né, para o Guarani não disputar o campeonato, né? Então, o Guarani, o Sport e o Vitória, se eu não me engano foram esses 3 ou 3 mais outros clubes, entraram na justiça, foram recorrer na CBF para participar do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão de 87. Confusão vai, confusão vem, então a CBF decide também fazer seu campeonato e criar um regulamento onde o módulo do Clube dos 13 ia confrontar depois o campeão e vice-campeão do módulo amarelo. Que esse módulo amarelo, que a imprensa do Sudeste e do Sul principalmente diz que é o módulo, que é a segunda divisão, e seu Zico também, eu respeito a história de Zico. Zico foi um grande jogador, não vi Zico jogar, eu sou da época de Romário e Bebeto para cima. Eu não vi Zico jogar, mas meu pai e meus tios falam muito de Zico, que ele era um grande craque. Até hoje se lembra de 82, aquela grande seleção que perdeu para a Itália de Paulo Rossi. Mas Zico tem uma grande história no futebol brasileiro, multicampeão, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão mundial, mas ele repete as mentiras que a imprensa do Sudeste fala sobre a suposta segunda divisão de 87, que não era, né? Inclusive, esse livro fala que existia uma segunda divisão em 87, que era o módulo azul e o módulo branco, e não o módulo amarelo, que ninguém se lembra, né? Do módulo azul e do módulo branco, né? Mas mais informações, ou procure esse livro aqui, ou vá no Google, né? Recomendo comprar o livro. Zirpoli e Galindo estão fazendo aqui, propaganda de graça, porque de fato o livro é muito bom. Não é porque eu sou já o livro não, mas a leitura é muito boa. Mas enfim, vamos voltar aqui ao foco. Então, e fica espalhando essa mentira que o módulo amarelo que o Sport e o Guarani jogaram era segunda divisão. Agora, eu sempre pergunto isso nas conversas com meus amigos tricolores, alvirrubros, até os flamenguistas que eu conheço. Eu sempre questiono eles porque eles acham que o módulo que o Sport jogou era segunda divisão. Eles simplesmente repetem o que a mídia diz. O que a mídia diz e o que a mídia fala nem sempre é verdade. Mas vamos aos questionamentos. Se o módulo amarelo, que dizem que é segunda divisão, que não era, se fosse uma Série B, por que Guarani, que foi vice-campeão brasileiro em 86, ia jogar a Série B em 87? Afinal, vice-campeão brasileiro ia jogar a Libertadores e não a Série B de 87, né? E acabou o Guarani não jogando o dito módulo verde, que é dos principais clubes, né? E falam que o Guarani jogou a segunda divisão também, que é uma falácia, porque um vice-campeão brasileiro não ia ser rebaixado. Mas tem outro porém aí.
Se não me engano, em 86 o Flamengo terminou em 13º, na classificação 13º. E clubes como Inter de Limeira, só você ir no Google ver a classificação em 86. O Inter de Limeira, Portuguesa, Criciúma, América do Rio, se não me engano, o Bangu não tenho certeza, mas América do Rio, Inter de Limeira, Criciúma e Portuguesa, esses aí, todos eles terminaram na frente do Flamengo. E em 87, esses clubes que eu citei jogaram o módulo do Sport e não o módulo do Flamengo. Então, como esses clubes que terminaram na frente do Flamengo em 86 iam jogar a Série B em 87? Quando eu questiono isso, nenhum flamenguista, nenhum tricolor que torce por Santa Cruz, por Bahia, nenhum alvirrubro, seja lá o que for, nenhum sabe responder. Nenhum sabe responder isso. Até hoje, agora. Então, Zico, a imprensa aí do Sudeste, me respondam. Então, isso, me respondam. Beleza. Em 86, o Sport terminou em 28º. Não fez uma boa campanha. Em 85, ele fez uma boa campanha. Se não me engano, ele ficou em 6º. Já em 86, não teve uma boa campanha. Ficou em 28º. Sendo que o Botafogo e o Coritiba terminaram atrás do Sport. O Botafogo terminou, se não me engano, em 33º e o Coritiba em 40º, lá vai o trem, né? Terminou bem atrás do Sport, né? Tanto o Coritiba como o Botafogo. Coritiba e Botafogo jogaram a suposta primeira divisão, módulo verde, e o Sport não. Então, mais uma vez eu pergunto, como dois clubes que terminaram em 86 atrás do Sport vão jogar a Série A e o Sport não? E ainda esse povo fala, né, que o Sport foi rebaixado em 86. Não foi, porque, mais uma vez, o Botafogo e o Coritiba terminavam atrás do Sport em 86 e jogaram a suposta primeira divisão e o Sport não. Como pode ser isso? É muito injusto, né? Então, entraram, né, esses clubes que ficaram ali fora do campeonato do Clube dos 13, recorreram à justiça e a CBF fez seu campeonato e o Clube dos 13 fez seu campeonato, como falei no início do vídeo. Então, o campeonato foi de 32 clubes, 32, ou seja, o regulamento foi fechado em 32 clubes. Então, o Sport estava dentro, terminou em 28º, e Botafogo e Curitiba deveriam nem jogar, porque terminaram depois do 32º lugar. Botafogo foi 33º e o Curitiba foi 40º, lá vai o trem, como já falei, né? Mas entraram, né, no campeonato, né? E no módulo verde, né? De maneira injusta. E, assim, foi dividido e, como falei, né, cruzamento, você já sabe, essa história é repetida há 600 anos, né? E outra falácia que fala, né, que esse livro explica, que falam que o regulamento no meio do campeonato, o Zico fala isso, o Juca Kfouri fala isso, que no meio do campeonato, do nada decidiram fazer um cruzamento, coisa que não existia, que era mentira. O regulamento foi acordado 3 dias antes de começar o campeonato. 3 dias antes de começar o campeonato foi acordado. Eurico Miranda representava o Clube dos 13 e foi fazer esse acordo com a CBF. Márcio Braga, que também fala nesse livro, ele é entrevistado nesse livro, que na época era presidente do Flamengo, ele se recusa a aceitar esse cruzamento, mas mesmo assim, 3 dias antes do campeonato começar, foi acordado o regulamento e o campeonato começou, e não no meio do campeonato que decidiu isso. Antes do campeonato foi decidido tudo isso e decidiu jogar. Se os clubes que acharam ruim o cruzamento, deveriam fechar os braços e se recusar a jogar. E não, eu não concordo com esse cruzamento porque os times são mais fracos e eu não concordo, não vou jogar não. E não vou jogar não, mas acabou jogando. Então se você jogou, então vai até o fim. Não adianta você discordar do campeonato, jogar e quando chegar no final, eu sou campeão, discordo, eu sou campeão. Não, se entrou em campo, vai até o final agora. Se cruzasse os braços antes,
Aí a situação podia ser diferente, mas não cruzaram os braços antes. Aí, bola rolando, meu querido, o campeonato rolando, tem que ir até o final. Tem que ir até o final. E também quero citar também aqui um jornalista chamado Bruno Formiga. Eu tenho um grande respeito pelo trabalho dele, ele é do esporte interativo, ele tem vídeos muito interessantes, mas ele fez um vídeo infeliz para mim, né, que ele diz que o Flamengo é campeão de 87. E eu falei com ele no Instagram, eu falei dele sobre esse livro, eu achei interessante, mas eu não mudo minha opinião não. Eu achava que ele ia na contramão da mídia tradicional, né? Que a mídia tradicional tem medo do Flamengo, né? Tem medo do Flamengo porque são 30 milhões de torcedores, grande parte terceirizados, mas tem uma nação, né? E tem medo de perder Ibope, tem medo da marca Flamengo, né? Que eu tenho, por mais que o Flamengo tenha as suas grandezas, né, tenha seus títulos muito importantes, mas eu tenho muitas críticas ao Flamengo, não só por causa de 87, mas também por outros fatores que não vou falar aqui nesse vídeo. Quem sabe, se eu quiser também, né, eu não vou perder muito tempo com isso, falando mal do Flamengo, né, mas, enfim, que o Sport tem 3 milhões de torcedores. Os caras vão dar preferência aqui, a 3 milhões de torcedores ou a 30 milhões. Lógico que a 30 milhões, mas eu pensava que o Bruno Formiga fazia parte dos poucos jornalistas que andavam na contramão da mídia, mas pelo visto ele anda na mesma onda dessa mídia tradicional aí, infelizmente, né? Ele podia contar com a verdade, mas acabou também falando meias verdades, né? Para não dizer mentiras mesmo, mas enfim. E eu reconheço que o módulo que o Sport jogou era mais fraco do que o módulo verde, né? O módulo amarelo, né? De fato era mais fraco. Mas o Sport não tem culpa nenhuma do regulamento ser tão ruim. Porque o justo seria, se fosse realmente tivesse na justiça mesmo, de maneira justa, esses dois módulos, os clubes que terminaram na frente do Flamengo deveriam jogar o módulo verde. O Sport nem deveria jogar o módulo verde pela sua colocação lá atrás, ele deveria jogar o módulo amarelo mesmo. Mas seria a primeira divisão, não seria a segunda divisão não. Não seria a segunda divisão não. Porque o Sport não foi rebaixado, mas os clubes que terminaram na frente do Flamengo, principalmente o Guarani, deveriam jogar o módulo verde, porque em 86 terminaram entre os 10 primeiros. Inclusive o América do Rio se recusou a jogar o módulo amarelo porque achava injusto jogar o módulo amarelo porque fez uma boa campanha em 86. Então, assim, o regulamento foi feito de maneira troncha, o campeonato começou, nenhum clube fechou os braços, nenhum clube protestou, a bola rolou, quando chega no finalzinho, Flamengo Internacional abre o bocão, não vou jogar esse cruzamento porque é isso, porque é aquilo. E o Flamengo até hoje se declara de maneira errônea que é campeão de 87. Igual o Flamengo pode ter o título que for, pentacampeão mundial, 15 Libertadores, campeão intergaláctico, mas 87 é só do Sport. E a taça está na ilha. E esse livro aqui mostra vários detalhes, jogos, né? Mostra até o Sport na Libertadores, inclusive em 88, Sport e Guarani representaram o Brasil na Libertadores da América. Aqui eu tenho uma gravura, aqui uma foto, o Diário de Pernambuco mostrando Sport, o Brasil é teu, o volante Rogério comemorando aqui na Ilha do Retiro o título de 87, né? E esse livro aqui mostra todos os detalhes, tanto nas disputas dentro de campo, como também fora de campo, nas justiças, nos tribunais, né? Que o STF deu ao Sport o título de 87 de forma única, só o Sport é campeão brasileiro de 87. Então, você que é torcedor do Sport, recomendo comprar esse livro, que é uma leitura muito interessante, uma leitura muito boa, né? Feita por Cássio Zirpoli e André Galindo. E você que é rival do Sport,
vocês podem falar o que for a eles, reclamar o que for, mas o título está na ilha. Você passa lá na sede do esporte, tá lá, Esporte, campeão brasileiro de 87 e da Copa do Brasil de 2008. Então esse título ninguém tira do Leão, que é nosso. E se um dia tirar é muito injusto, mas é praticamente impossível, porque não tem mais instâncias na justiça para tirar esse título do esporte. Inclusive, tem uma reportagem da FIFA, isso já em 2014, quando a Copa aqui foi no Brasil, que fala dos clubes aqui de Pernambuco, que Pernambuco foi uma das sedes, né, da Copa, e eu estive no jogo Croácia e México na época, e no site da FIFA fala do esporte. Inclusive a FIFA considera o esporte como um clube clássico do Brasil, vale salientar. E é o único do Nordeste que está lá, né, como clube clássico. E a FIFA fala lá que o esporte é campeão brasileiro de 87. Então se a FIFA falou, está falado, né? A FIFA poderosa do futebol, então está falado. Então o vídeo é sobre isso, né? Espero que você que é tricolor, alvirrubro, flamenguista, responda meus questionamentos, que nenhum desses responde, porque são fatos. Infelizmente, tem que dizer a verdade, né? O campeonato foi mal organizado, mas o esporte não teve nada a ver com isso, jogou bola, Marco Antônio de cabeça, fulminante nas redes do Guarani, como fala o Roberto Queiroz na sua magnífica narração, né? Eu vou tentar pôr depois desse vídeo o gol de cabeça de Marco Antônio, inclusive muitos rivais do esporte acham que a final de 87 foi aqueles pênaltis escrotos de 11-11 que teve entre Sport e Guarani, né? Mas eles não sabem que aquela final não foi a final de 87, foi a final do módulo amarelo. E mesmo assim o juiz deu vitória ao Sport, porque ele foi o último a bater o pênalti, que está escrito nesse livro. E a verdadeira final, o Sport ganhou de 1-0, o gol de Marco Antônio, né? O zagueiro do Sport na época, né? E para finalizar, Zico fala que ninguém conhece os jogadores do esporte da época, né? Ele também está sendo desonesto, porque Robertinho, que foi um dos jogadores do esporte campeão de 87, já jogou com o Zico e foi campeão brasileiro pelo Flamengo com o Zico. E, se eu não me engano, em 82, 83, eu não sei realmente, mas eu sei que Robertinho foi campeão brasileiro junto com o Zico. E Betão, lateral direito do esporte na época, foi já convocado para a seleção. Então como que ele pode dizer que ninguém conhece esse jogador do esporte? Se não conhece é porque a mídia não deixa, né? Mas, enfim, a taça está na ilha, a taça de campeão brasileiro está na ilha. O que o Flamengo tem é uma taça de isopor, pode ter o título que for Flamengo, mas 87 é único do esporte. Então vocês aí que estão vendo o vídeo, tenta aí compartilhar com outros torcedores do esporte aí, que gostem, né, dessa história, né? E aos rivais de plantão, espero responder meus questionamentos, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até outro vídeo que eu posso falar de qualquer outra coisa, não sendo futebol, beleza? Abração. Este ano nosso time vai ser 10º campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte não. Escanteio, pobre Betão, bateu, fechado, bola na boca do gol, Marco Antônio! Marco Antônio, de cabeça, fulminante, saiu um exocete na cabeçada de Marco Antônio, balança, 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 vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte não. Na ilha vou ver a turma pular de alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé, meu esporte em ação. Casar, 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 ninguém segura o leão. Casar, 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 a turma é mesmo boa.
mesmo da fusaca. Esporte, esporte, esporte.